Olá, meus amigos. Conforme prometido, vou falar um pouquinho para vocês aqui dos 7 princípios de teste de software, segundo ali o ISTQB, tá bem? Que é a primeira certificação que a gente tem ali, chamada CTFL, que falamos ali na aula anterior. Beleza? Vamos lá então, galera. Bom, o primeiro princípio que nós falamos aqui é sobre o teste mostra a presença de defeitos e não a sua ausência. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que toda vez que a gente pega um software para a gente executar alguns testes, a gente consegue ali perceber que a gente extrai dali todos os defeitos possíveis que estejam ao nosso alcance, tá? Mas que todos esses defeitos que a gente acha não quer dizer que a gente não vai ter mais defeito naquele sistema, tá bem? A gente tem que ter isso em mente, que a gente não pode garantir 100% ali que um sistema esteja totalmente coerente e livre de defeitos, beleza? Esse é o princípio número um da qualidade de software. Testes exaustivos são impossíveis, é o passo 2. Esse cara é muito interessante, né? Que ele vem de encontro a dizer que a gente não tem que pensar em validar todas as combinações possíveis dentro de um sistema. É claro que a gente precisa de algumas estratégias de análise de riscos, de técnicas de teste para a gente conseguir abordar o máximo que a gente precisa ali dentro do nosso contexto de testes e conseguir ali priorizar o que realmente importa dentro do contexto ali que a gente está testando, beleza? Então, a gente não pode colocar em mente que a gente precisa exaustivamente testar 100% de tudo, todas as combinações que a gente acha pertinente ali. Enfim, é algo que a gente deve pensar bastante aí, que é nesse princípio número 2. O teste inicial economiza tempo e dinheiro. Vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. O que quer dizer isso, né? No início, ali, num projeto de desenvolvimento de um sistema, enfim, a gente tinha ali o que chamávamos ali de cascata ou método tradicional. O que era isso, né? A gente fazia ali o desenvolvimento de toda uma aplicação, do início ao fim daquela aplicação, né? Conforme a demanda ali do nosso cliente, e somente no final a gente executava os testes ali em cima daquela aplicação que a gente desenvolveu, né? O que acontecia? Muitas das vezes a gente encontrava muitos defeitos, muitos bugs, muitos problemas ali nessa aplicação desenvolvida, né? E tudo isso, quando a gente encontrava, a gente precisava mapear e retornar todos esses bugs, esses defeitos ali para a esteira de desenvolvimento, para que o desenvolvedor pudesse corrigir esses defeitos e depois ali passar de novo para a área de qualidade, tá? Isso era muito complicado porque isso gastava muito tempo, porque a gente já trabalhava ali 6 meses direto dentro de um projeto e depois a gente trabalhava 2 meses ali com teste, voltava esse projeto para trás, perdia dinheiro, muito, muito dinheiro, porque perde muito dinheiro isso com atrasos em projetos, enfim, e gastava mais um tempo ali para correção desses bugs e depois novamente voltava para a esteira de testes e a gente precisava ali fazer as execuções ali para garantir que aqueles bugs foram sanados. Muitas das vezes nem todos eram sanados, teriam que voltar e ficava nesse impasse aí de vai e vem o tempo inteiro. Com isso, se gastava muito dinheiro, como eu já disse, né? E a gente não tinha uma entrega adequada para o nosso cliente, entendeu? Foi daí que foi lançado aí o conceito de que a gente precisava fazer a economia desse tempo, a economia desse dinheiro. Fazendo o quê? Fazendo testes iniciais. Testes iniciais não necessariamente seria uma execução ali no sistema, até porque o sistema não existe ainda, mas seria a parte da gente criar, estar próximo ali desde a concepção de um sistema, desde as regras de negócios iniciais que ali se estavam criando, as funcionalidades, e a gente começar a criar planos para isso, né? A auxiliar toda a equipe, não só a equipe de desenvolvimento, como a equipe de negócio, a criar planos para isso, de como a gente vai estruturar isso, de quais seriam os possíveis cenários que a gente precisava abordar ali dentro do desenvolvimento, e assim a gente começava a economizar, né? Começava a testar antes ali o sistema, né? A gente olhava para todo um contexto ali, né? A equipe de qualidade e poderia ali
criar os planos necessários ali para a gente conseguir iniciar o mais cedo possível falado sobre a qualidade de software dentro de um determinado sistema. E por isso que a gente tem esse princípio aí, eu acho que deveria ser um dos primeiros, ou o primeiro, na verdade, desculpem, mas ele vem aqui como o terceiro passo de prioridades aqui dentro dos 7 princípios, tá bem? Mas também é muito importante aí. 4 é a parte dos defeitos se agrupam, né? Esse princípio quer dizer que na maioria das vezes os defeitos que a gente tem, as maioria dos defeitos que nós temos dentro de um sistema de software, ele está num pequeno grupo de módulo ou apenas de um módulo. Por exemplo, a gente tem um cadastro do Facebook, por exemplo, que a gente tem um login e tem a parte do cadastro lá. A gente pode ter a certeza que a maioria dos bugs vão estar ali no cadastro, porque mexem com muitos tipos de dados, é muito complicado trabalhar com os dados, principalmente hoje com as leis que a gente tem de LGPD, enfim, e são dados sensíveis e a gente precisa observar que muito daqueles dados podem vir a dar problema, muitas daquelas funções que a gente tem ali, seja para fazer uma consulta de um dado, seja para salvar um dado, é muito importante que a gente se assegurar disso, tá? A maioria dos defeitos eles estão agrupados em determinado módulo, né? Não quer dizer que outros módulos não possuam bugs, que não possuam muitos bugs também, mas a gente mapeando bem nossas análises de risco, a gente consegue perceber quais são os nossos módulos que a gente realmente pode encontrar a maioria dos bugs, se não os bugs mais críticos, beleza? O quinto princípio, cuidado com o paradoxo do pesticidas, é um princípio bem interessante aqui, que fala sobre a gente testar a mesma possibilidade sempre, sabe? A gente está fazendo ali um teste num cadastro do Facebook, por exemplo, vamos continuar usando esse exemplo do Facebook, e a gente sempre coloca os mesmos dados ali, né? Sempre coloca ali o mesmo nome, a mesma data de nascimento, o mesmo e-mail, enfim, e a gente nunca muda ali a massa de dados que a gente vai usar para aquele teste. E a gente está sempre repetindo o mesmo teste, sempre repetindo e achando que a gente um dia vai encontrar um novo defeito dali, mas não, na verdade não. O ideal é que a gente sempre mude os tipos de dados com que a gente trabalha, mesmo que a gente trabalhe apenas e só numa parte de cadastro, por exemplo, de teste, a gente pode ter várias inúmeras possibilidades que a gente pode aplicar ali e tentar encontrar novos bugs, né? Por exemplo, até certa altura o Facebook não permitia que a gente tivesse ali pessoas com menores de 18 anos, por exemplo. E às vezes a gente colocava ali, insistia num teste ali, só pessoas maiores de 18 anos, só pessoas maiores de 18 anos, e a gente nunca fazia um teste com pessoas, por exemplo, que nasceram há um ano atrás, há 2 anos atrás, para ver se aquilo ali realmente funciona ou se vai existir um bug ali. E é mais ou menos isso que esse princípio quer dizer, né? A gente cuidar com o paradoxo do pesticida, né? A gente não insistir na mesma coisa o tempo inteiro e achar que aquilo vai trazer outros resultados para nós. O teste depende do contexto, é bem interessante, bem autoexplicativo também. Quer dizer que um sistema, por exemplo, web, a gente não testa da mesma forma que a gente testa um sistema de aplicativo. Entretanto, também, um sistema de e-commerce, por exemplo, não é testado da mesma forma que um sistema bancário, né? Então, é só para a gente estar atento nisso, que a gente precisa mesmo de sempre um plano novo ali, independente do contexto que a gente vai entrar ali, mesmo que seja um contexto de uma aplicação e uma página web que se tratem do mesmo produto, a gente tem que estar ligado ali que a gente precisa realmente fazer um plano para cada um dessas informações, esses tipos de plataforma. E, por último, não menos importante, a ausência de erros é uma ilusão, que é o princípio número 7 aí. Realmente, algumas empresas acham que quando contratam uma equipe de qualidade de software, que aquela equipe ela vai conseguir encontrar todos os defeitos possíveis dentro ali da tua aplicação, né? E isso é realmente uma ilusão, né? É uma ilusão e uma crença até que um pouco equivocada, né? Em cima disso, né? É muito difícil, é muito complicado a gente trabalhar em cima de atender toda essa demanda de remover 100% dos defeitos que a gente tem dentro de um sistema, né?
O que a gente pode fazer é a gente especificar bem o nosso sistema, planejar bem todos os testes que a gente vai fazer, todos ali os ambientes que a gente precisa fazer teste, enfim, e conseguir atingir o máximo ali, né, 95% ali do sistema com toda a qualidade possível, né? Mesmo com tudo isso, a gente ainda pode estar sujeito a defeitos, seja um defeito de falha de segurança, seja um defeito para uma funcionalidade que o cliente achava que devia ser de uma forma, mas o cliente final não interpretou essa funcionalidade da mesma forma e usa de uma outra forma. Enfim, então a gente tem que estar ciente disso, tem que também cuidar de passar essa informação para os nossos clientes, nossos possíveis e futuros clientes, que mesmo com o nosso trabalho sendo feito da melhor maneira possível, a gente nunca vai ter 100% de um sistema livre de erros, tá bem? Galera, eu acho que é isso, tá bom? Nessa parte de princípios, são princípios interessantes. Vou deixar o material também disponível para vocês aí conseguirem pesquisar sobre essa parte aí, beleza? E espero que vocês estudem bastante, deixem opiniões ali na comunidade de membros, deixem suas dúvidas, seja lá na comunidade, seja no WhatsApp, para que a gente possa conversar melhor sobre tudo isso aí e vocês também possam entender da maneira de vocês também, né? Eu explico aqui da maneira que eu entendo, mas vocês também podem interpretar da maneira que vocês acham mais conveniente. Então, o material é super importante e relembrando vocês, é o CTFL e tem todas essas informações detalhadamente para vocês ali, tá bom? Espero ver vocês na próxima aula. Vamos falar de um assunto também bem rápido, que é sobre como a gente estrutura um caso de teste, um cenário de teste. E, por último, a gente vai fazer um exercício prático, nosso primeiro exercício prático aí da parte de testes funcionais. E depois a gente vai partir ali já para a parte de automação, instalação das ferramentas, entender um pouquinho do que realmente a gente espera desse curso aqui, tá bem? Valeu, galera. Espero vocês na próxima aula e até logo.